Agora eu quero falar um pouco do nosso cenário nacional, porque eu não resisto a fazer analogias políticas, porque eu sempre digo, aqui no parlamento a gente tem que expor também nossas ideias, nossos pensamentos. Ainda que isso vai causar algum furor aí, né? Como as pessoas às vezes não interpretam o que a gente fala, né? E aqui nós não estamos fazendo nenhuma apologia à corrupção, nós vamos falar de direitos, vamos falar de coerência, de posicionamentos. Porque é curioso o brasileiro, né? O brasileiro, aquela lei de Gerson, ela é infalível, né? Quer levar vantagem em tudo. Tudo aquilo que me favorece, não importa se está certo ou errado. Se está me favorecendo, pouco importa a ortodoxia, né, do procedimento. Essa história da cadeirinha, né? Só para dar um exemplo, né? Tem gente que defende a ideia de você liberar o uso ou não da cadeirinha, Paulinho. Você que é motorista sabe bem disso. A ciência, né, a estatística já comprovou que a cadeirinha salva muitas vidas, e não estamos falando de 10%, 20%, estamos falando de 70%. Assim como o cinto de segurança, que na época... Então são coisas que já estão consolidadas. Não dá para alguém vir e chegar e por achismo querer simplesmente tirar isso. E as pessoas ficam ainda fazendo debates nas redes sociais, defendendo essa ideia, dizendo que a população tem que ter liberdade para escolher. Eu sou responsável pelo meu filho. Ô, minha gente, vamos ser sinceros, brasileiro sabe como é que funciona, só age quando mexe no bolso dele. Essa ideia de tirar os radares, que todo mundo é responsável, será possível que a estatística, os números, não conseguem colocar na cabeça desse pessoal que está lá em cima, que essas coisas só vêm para melhorar? Eu também não gosto muitas vezes de algumas estradas que dá para você correr 90, 100 e está lá 80, mas alguém, algum técnico, algum engenheiro estabeleceu isso. Não foi eu, um vereador, um deputado, que chegou lá e botou essa placa dizendo que tem que ser aquela velocidade. E as pessoas acham que está certo, defendem isso. Agora, querem que o Estado não interfira. Mas quando é para liberar algumas coisas, eu não vou falar aqui porque vão dizer que eu estou defendendo isso, aí o Estado tem que intervir. Por que para uma coisa serve e para outra não? A minha liberdade de escolher o que eu consumo, o que eu uso, não é minha? Nesse caso não, aí não pode, que é feio. Recentemente, tentaram aí baixar o imposto do cigarro, alegando que com isso você vai evitar a invasão de cigarros estrangeiros aí, né? O contrabando. Dá para acreditar num papo desse, minha gente? É só mesmo o ministro da Justiça para falar um negócio desse. Todo mundo sabe que o cigarro já tem um imposto alto, que é para você evitar o consumo, vamos dizer, sem controle, porque traz um prejuízo muito grande para a questão da saúde no Brasil. Agora vem com esse argumento. Isso é para beneficiar alguém, Lucimar. Sabe? Então, o que está acontecendo com esse país? E tem gente defendendo isso, brigando, dizendo que a história da corrupção é a mesma coisa. Quem, em sã consciência, é a favor da corrupção, minha gente? Coisa que acaba com o nosso país, que destrói nosso país. Agora, nós temos que usar o mesmo peso e a mesma medida. Porque para umas coisas, está tudo certo, mesmo que seja errado. Ou seja, aquele negócio, se eu estou ganhando, se eu estou levando vantagem, está tudo bem, mesmo que esteja errado. Agora, quando o outro passa a ter vantagem, aí não serve. Achei muito legal um exemplo que foi dado recentemente, porque o futebol todo mundo entende, né? Ainda que o Crivella lá no Rio, acho que mulher não entende de futebol, ele está muito enganado. Mulherada está dando um banho, né? Está dando um banho no nosso país aí, mostrando que entende muito de futebol, dizendo o seguinte, que um juiz, quando ele entra em campo, ele entra para mediar o jogo, ele não pode ter lado. Porque se ele combinar a regra do jogo com alguém, com um dos times, o outro vai ser prejudicado. Não é isso, não é básico. Quando o juiz erra, a gente já não fala, o juiz é do time tal, está roubando, tem 12 times, né? A gente usa muito isso no jargão. O juiz, ele tem que julgar com isenção. A partir do momento que ele começa a conversar com uma das partes, ele está errado. E nesse caso, ele conversou com a parte que interessa a um grupo. E esse grupo, obviamente, acha que está certo, que pode. Então vamos lá. Essa história do Sérgio Moro que vazou, eu vejo muita gente fazendo crítica. Não, porque eles foram pegos porque estavam defendendo, estavam contra a corrupção. Eu falei, nós não estamos falando de corrupção. Você não pode usar meios ilegais, independente de que você seja. O hacker, por si só, ele já é um criminoso. O hacker é um criminoso.
E o que ele faz para ser criminoso? Ele hackeia, ele invade. É esse o papel dele. Agora, quando um juiz, que deveria ser exemplo, faz isso, grampeia o telefone de um presidente, de uma presidente, como foi o caso da Dilma, e isso é provado, ele vai, admite que fez isso, e vai e pede desculpa. Ah, mas aí está tudo certo. Não, era para um motivo justo. Não tem motivo justo, minha gente, porque só há motivo justo quando a gente se coloca na pele das pessoas. E eu aqui não estou defendendo Dilma, não estou defendendo Lula, não, porque a justiça, quando ela toma partido, ela toma lado, isso é um risco muito grande para as forças institucionais. Você está violando o seu direito. É como um vereador aqui, que tem que legislar em defesa da população, ele começa a usufruir do seu cargo, das suas coisas, para ter privilégios, Ederbal. Você imagina se nós começássemos aqui a criar regras, você ter direito a isso, aquilo. Você está violando aquilo que está escrito na Constituição. E quando o Sérgio Moro fez isso, eu sei que tem gente que deve estar me xingando aí, eu não estou contra a favor de Sérgio Moro, mas eu disse aqui, e aí peço para colocar o vídeo, eu disse lá atrás, para não dizer que eu estou falando agora. Observem aí. Olha para vocês verem, o Sérgio Moro, ele sumiu do mapa, ninguém mais falava de Sérgio Moro, né? Praticamente ficou aí, nessa eleição, ninguém falava de Sérgio Moro, mas ele não se aguentou, ele tinha que dar as caras. E como que ele dá as caras? Trazendo à tona uma delação que foi proibida, né, pelo Ministério Público, tendo em vista que o Palocci, né, para quem não sabe, o Palocci é do PT, não tem nenhum problema de falar aqui, tá? Que foi preso, né, que teve boa parte dos seus recursos aí confiscado, e aí no desespero ele quer fazer uma delação. O próprio Ministério Público disse que não tinha prova, você não tem por que fazer delação. Mas aí o Sérgio Moro não se aguentou e pegou a delação e revelou aquilo que foi feito na delação para poder prejudicar o processo eleitoral. Então aí a turma acha que o Sérgio Moro é o herói. Depende para quem, ele pode ser herói para alguns, mas para a democracia é um péssimo exemplo que esse cara dá. E só não estão fazendo mais nada porque o Moro está quietinho, né? O grande Batman da justiça, aquele homem que parecia que ia resolver os problemas, está quietinho, não fala um ar. Ninguém fala, mas ninguém escuta mais falar do Moro, porque o Bolsonaro calou ele, falou: ó, bicho, o acordo que eu tenho com você é o seguinte, tira o Lula da jogada, você vai ser meu ministro e depois vai para o Supremo. Agora amarrou ele. Ele não vai poder fazer nada, porque se ele contrariar o presidente manda ele embora. O que ele vai fazer? Se matou. Eu falei lá atrás, porque basta ter um pouquinho de noção das coisas e coerência para que a gente possa fazer julgamentos corretos. Eu digo para vocês, o que o Moro fez, grampeando o presidente, se fosse nos Estados Unidos, que ele adora, que ele ama o país dos Estados Unidos, ele era preso. Ele teria sido preso. Um presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele teve que pedir, né, para sair, porque ele mandou grampear lá conversa de um escritório do opositor dele. Olha o tamanho, a diferença das coisas. E ele teve que renunciar. Mas no Brasil, todo mundo acha que isso é normal, é sério. Então, bem feito, Sérgio Moro. Tá? Até um cara usou uma expressão legal, né? Quem hackeia, né, foi hackeado. Agora ele está sentindo o drama de fazer. Todo mundo achou que estava certo o que ele fez. Agora estão dizendo que está errado. Errado por quê? Porque são os interesses. E o que move o mundo são os interesses. É uma pena que o ministro da Justiça, que parecia tão promissor, já mostrou de fato que ele tem partido, tem lado e vai pagar por isso. Esperamos que de fato seja feita justiça, mas que a justiça seja feita dentro da lei, tá certo? E outra coisa, quando eu falo de criar mito, criar herói, isso é um problema, gente. Quando a gente diz que o cara é mito, que o cara é herói, ele acha que ele pode tudo, ele pode sobrepor a lei, ele pode sobrepor tudo. É mais ou menos o que o presidente está fazendo, querendo acabar com um monte de regras que vieram para ajudar a sociedade. Então, cuidado quando vocês elegerem heróis e mitos, porque vocês dão muito poder para quem muitas vezes não sabe usá-lo. Tá certo? Até a próxima quarta-feira.